Quando a gente pensa na palavra eleição, quase instantaneamente uma imagem muito específica vem à mente. Uhum. Confete caindo do teto, aqueles debates super acalorados na TV. Exato. Campanhas que custam fortunas, aqueles anúncios de ataque na internet e, bom, claro, aquela tensão insuportável de uma noite de apuração, né? Com certeza. E no fim, metade das pessoas vai comemorar nas ruas e a outra metade vai ficar absolutamente arrasada. É um espetáculo. É barulhento, muitas vezes caótico e essencialmente construído sobre a competição e o embate. Tipo, é assim que o mundo, de forma geral, escolhe seus líderes. Pois é, o que é bem natural para a esfera civil. Mas e se houvesse um sistema projetado especificamente para desligar todo esse barulho? Um modelo onde a autopromoção é, ativamente desencorajada e o silêncio durante o processo é considerado uma virtude inegociável. Nossa, parece quase uma utopia hoje em dia, né? Parece mesmo. Então, boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão hoje é explorar exatamente essa alternativa. E o nosso material de base para isso é bem específico. Sim, é o capítulo 10 da recém-revisada edição de 2025 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo, vamos desvendar isso. Como é que uma instituição global, com milhões de membros espalhados pelo mundo, organiza suas transições de liderança local, ou seja, as eleições na igreja, sem deixar que o processo vire um campo de batalha político? É um contraste tanto com o que estamos acostumados a ver por aí. E a resposta começa pela própria filosofia do documento. Como assim? O propósito do sistema descrito neste manual da igreja não é promover a democracia pela democracia, sabe? Aquela coisa de a maioria esmaga a minoria depois de uma campanha exaustiva. Exatamente. A lógica por trás disso é a busca por uma representação muito cuidadosa que elimine o que a gente pode chamar de fator competitivo. Uhum. O objetivo final não é descobrir quem é o membro mais popular do bairro, mas sim buscar um ambiente de discernimento espiritual para preencher essas funções de serviço, mantendo sempre a ordem e a unidade da congregação. E para entender como eles conseguem evitar essa política tradicional de palanque, a gente precisa olhar para o primeiríssimo passo de todo o processo. O primeiro de muitos filtros. Pelo que eu vi nas notas, eles criam uma espécie de muro de contenção logo de cara. Mas como isso funciona na prática? As pessoas simplesmente não podem fazer campanhas? Não, de jeito nenhum. A igreja proíbe estritamente que os oficiais sejam indicados diretamente pelo plenário. Então não existe aquela cena de alguém levantar a mão no meio do culto e gritar que quer indicar o amigo para líder dos jovens. Não mesmo. Isso corta o mal pela raiz. O processo começa com a formação de um grupo temporário chamado de comissão organizadora. Tá, comissão organizadora. Isso. E a única função dessa comissão, o seu único propósito de existir, é escolher uma segunda comissão, que é a comissão de nomeações. Certo, mas se essa comissão organizadora é o primeiro dominó a cair, quem decide quem entra nela? O manual dá 2 métodos bem específicos para a congregação formar essa primeira equipe. Quais são? O primeiro método é através de indicações verbais ou escritas por toda a congregação ali presente. Mas tem uma regra muito rígida: ninguém pode indicar mais de uma pessoa. Ninguém pode dar mais de um nome. Entendi. O segundo método, que as igrejas também podem optar por usar, é autorizar que a atual liderança da igreja, a comissão diretiva, se junte a um grupo de 5 a 7 pessoas escolhidas ali na hora pela congregação. Então mistura a liderança atual com membros escolhidos na hora. Exato. Esses 2 grupos juntos formam a comissão organizadora. E em ambos os casos, o pastor ou o líder distrital atua como presidente desse grupo. Sabe com que isso se parece? É como se fosse um colégio eleitoral às avessas. Como assim? Pensa bem. Em vez de acumular poder para decidir o resultado final e escolher os líderes, essa primeira comissão existe puramente para criar uma zona neutra. Ela é uma barreira que protege o processo de panelinhas ou de grupos de pressão. Colégio eleitoral às avessas? Olha, é uma excelente analogia. O que eu acho absolutamente fascinante nessa estrutura é a intenção explícita de neutralizar o partidarismo logo no primeiro respiro do processo. Sim, já tira o poder da multidão influenciada logo de cara. Pois é.
O manual proíbe expressamente que uma pessoa ou um pequeno grupo tente impor sua vontade à congregação. E aquela regra que você mencionou, da indicação verbal, onde ninguém pode indicar mais de um nome, isso quebra imediatamente a possibilidade de alguém trazer uma chapa pronta no bolso. Precisamente. Impede que um grupo combine antes, tipo, olha, você indica o João, a Maria e o Pedro e a gente vota em bloco neles. Genial. Evita-se aquele cenário de manobra política onde um indivíduo com muita influência tenta dominar a narrativa. A intenção é que essa comissão organizadora seja um reflexo o mais neutro possível da igreja. É uma engenharia organizacional desenhada para blindar a comunidade contra o ego humano. Ok. Então essa comissão organizadora constrói a fundação e logo em seguida ela entrega a responsabilidade para o verdadeiro motor das eleições. Que é a comissão de nomeações. Isso. O primeiro grupo indica os membros e o secretário desse segundo grupo, e a igreja vota para aprovar. Mas a composição dessa comissão de nomeações não é aleatória, certo? Pelo que li, o manual tem exigências sobre quem pode sentar nessa mesa. Sim, exigências muito claras. Primeiro, a comissão precisa ter diversidade representativa. O texto pede diferentes faixas etárias e ambos os sexos, para não ficar só um grupo demográfico decidindo tudo. Além disso, existe um limite máximo de 2 membros do mesmo núcleo familiar. Olha que interessante. Isso impede que uma família muito grande ou, muito tradicional ali na região domine as escolhas da igreja local. Exatamente. Evita aquelas dinastias de liderança que a gente vê acontecer tanto por aí. É verdade. E tem outro critério fundamental. Os membros escolhidos precisam estar em situação regular e ser fiéis nos dízimos. Mas peraí, como eles sabem disso? Ninguém sai publicando extrato bancário dos membros, certo? De forma alguma. Quem auxilia nesse filtro é o tesoureiro da igreja, mas isso é feito de forma estritamente confidencial lá nos bastidores. Então a privacidade financeira é mantida. Totalmente mantida. E com esse grupo formado, o pastor atua como membro e presidente dessa comissão. E juntos eles vão preparar a lista de indicados para os cargos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, pensa comigo, se o pastor lidera a primeira comissão, a organizadora, e depois também preside essa segunda comissão, a de nomeações, como o sistema evita que todo esse processo se torne apenas uma câmara de eco das vontades do próprio pastor? É uma ótima pergunta. Não tem um risco enorme de concentração de poder aí? É uma observação muito perspicaz, de fato. À primeira vista, parece muito poder concentrado nas mãos de uma pessoa só. Sim. Ele preside os 2 funis. Mas a genialidade do sistema está em como a autoridade é distribuída na prática. O pastor preside as reuniões, ele orienta o processo e traz o peso do aconselhamento espiritual. Porém, vale lembrar de um detalhe-chave. Os membros que compõem a comissão foram escolhidos pela congregação e não por ele. Ele não escolheu a equipe. Exato. Ele não tem o poder de demitir alguém da comissão só porque discordam dele em alguma nomeação. O pastor é mais um facilitador de um conselho. Entendi. E há um elemento crucial que nivela o poder dentro daquela sala, que é a confidencialidade rigorosa. A regra do segredo absoluto sobre o que é conversado lá dentro, né? Sim, o manual trata a quebra de confidencialidade não apenas como um erro administrativo, mas como uma violação direta da ética cristã. Caramba. Se um membro da comissão sair da sala e comentar com o marido, a esposa ou com um amigo no corredor sobre as informações sensíveis que foram debatidas ali, essa pessoa pode ser excluída de qualquer comissão no futuro. Uau, as consequências são bem sérias então. Muito sérias. E essa blindagem é o que confere liberdade real aos membros da comissão. Faz sentido. Se ninguém vai vazar o que você falou, você fica mais tranquilo para dar sua opinião. Isso. Eles podem discordar abertamente, inclusive discordar do pastor, sem o medo de sofrerem retaliações externas ou de virarem alvo de fofocas na comunidade. O ambiente fechado e seguro dilui a hierarquia ali dentro. Muito bem pensado. Além disso, o próprio pastor não é nomeado por essa comissão. A designação dele vem da sede regional. Então, o foco daquela mesa é puramente a liderança leiga da igreja local. Isso faz muito sentido.
e garante que a avaliação seja bem honesta. Mas vamos seguir com a lógica do processo para quem está escutando a gente visualizar isso? Claro, vamos lá. A comissão se reúne a portas fechadas, analisa as necessidades da congregação, verifica os critérios e faz as suas escolhas. Digamos que eles montaram a lista de líderes para o próximo ano. Uhum. Se eu sou um membro comum e eles me escolheram para um cargo de muita responsabilidade, eu simplesmente chego no culto de sábado e ouço meu nome no microfone de surpresa? Não, de jeito nenhum. Porque, francamente, se fosse comigo, eu entraria em pânico na frente de todo mundo. E muita gente entraria. Por isso o sistema prevê exatamente isso. Seria muito desrespeitoso surpreender as pessoas publicamente com um cargo de peso. Com certeza. Então, a fonte determina que a comissão tem o dever de obter o consentimento dos possíveis oficiais antes de apresentar o relatório final para a igreja. Ah, então eles conversam antes. Eles precisam abordar a pessoa em particular, explicar qual é o cargo e perguntar se ela aceita a indicação. Então existe todo um diálogo prévio. E depois que todo mundo aceita, a lista é finalmente apresentada. Isso mesmo. E a votação acontece na mesma hora que a lista é lida? Não, a votação não é imediata. O relatório com os nomes é lido perante a igreja, mas a votação final só ocorre 1 ou 2 semanas depois. O manual exige esse intervalo de espera. Exige. É uma pausa obrigatória. E por que essa pausa? Para a galera pensar sobre os nomes em casa? Sim, para pensar, mas principalmente para permitir que os membros da igreja apresentem objeções, caso elas existam. Objeções. Tipo, se alguém não concordar com o nome indicado. Exato. No entanto, e aqui está o grande diferencial deste modelo, essas objeções não podem ser feitas no microfone da igreja ou ali no meio do culto. Não pode ser público? Não. Elas devem ser feitas pessoalmente, frente a frente com a comissão de nomeações, ou então o membro pode solicitar que o relatório volte para a comissão sem nenhuma discussão pública no momento da leitura. Olha, eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo agora. Pode fazer. Isso não soa como negociação a portas fechadas. Digo, em uma democracia secular comum, as objeções aos candidatos são feitas em praça pública. A gente vê na imprensa, nos debates, as pessoas apontando os defeitos dos candidatos abertamente. É o que mais a gente vê. Por que esconder a oposição em uma sala fechada na igreja? Essa sua pergunta é ótima porque ela levanta uma questão importantíssima sobre a diferença fundamental de valores entre a esfera cívica e a esfera eclesiástica. Qual seria essa diferença principal? Em uma eleição civil, o objetivo frequentemente passa pelo espetáculo. Expor a falha do oponente é uma tática para ganhar votos, muitas vezes à custa da reputação e até da saúde mental das pessoas. Sim, viram vale tudo. Mas, na estrutura do manual da igreja, o objetivo primordial é a preservação da dignidade humana. Exigir que as objeções sejam feitas em caráter privado é um mecanismo de proteção. Proteção contra fofoca e difamação gratuita, né? Exatamente. Protege a honra dos membros contra humilhações públicas e reações muito passionais. O sistema não ignora o erro ou a falha moral do indicado, ele apenas muda o foro onde isso é avaliado. Entendi. Se você tem uma objeção de verdade, não pode lançar um boato anonimamente no grupo de mensagens. De forma alguma, você tem que ter a responsabilidade de sentar lá, diante da comissão presidida pelo pastor, e fundamentar a sua queixa. E o manual deixa bem claro que objeções triviais ou infundadas não são aceitas. Precisam ser razões sérias. Então exige coragem de quem acusa e muita responsabilidade de quem avalia. Isso filtra calúnias e protege os inocentes. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, garante que falhas graves de conduta não passem despercebidas, já que a comissão é obrigada a investigar queixas válidas. É um modelo desenhado para curar e organizar, não para expor e destruir. É um equilíbrio muito delicado, viu? Muito delicado mesmo. E que exige muita maturidade de toda a comunidade para funcionar bem. Sem dúvida alguma. Bom, até agora a gente viu como a igreja local resolve a sua própria liderança dentro das suas 4 paredes. Filtra as campanhas com a comissão organizadora, né? Isso, distribui a autoridade na comissão de nomeações e protege a dignidade com o sigilo e essas objeções privadas. Mas a igreja adventista é mundial, é um ecossistema gigante. Como é que essa congregação específica que acabamos de organizar influencia o nível regional?
O nível que o manual chama de associação. Essa transição do nível micro para o macro é realmente fascinante. A autoridade administrativa flui dos membros. De baixo para cima. Exato. As igrejas locais elegem representantes, que são chamados de delegados, para participar da Assembleia da Associação. Tá, e são esses delegados, reunidos de várias igrejas diferentes, que vão eleger os oficiais dessa sede regional? Isso mesmo. Eles formam o eleitorado daquela região. E quem são esses delegados? A liderança da igreja local vai automaticamente para lá? Tipo, se o sujeito é o primeiro ancião, a principal liderança leiga ali, ele já tem cadeira cativa nessa Assembleia Regional? Não. E esse é um detalhe impressionante. O manual estabelece que nenhum oficial da igreja local é delegado por inerência do cargo, o que eles chamam de ex officio. Ah, então ele não ganha o direito de ir só porque já tem um cargo de liderança na congregação dele. Nem pensar. Se o primeiro ancião for participar dessa assembleia, ele precisa ser votado e eleito especificamente para essa função de delegado pela igreja dele. Nossa, muito interessante. E uma vez que esses delegados chegam nessa grande assembleia regional, com representantes de dezenas ou até centenas de igrejas, como o manual lida com a política natural que surge num lugar assim? Você diz a formação de blocos e tudo mais? Porque eu imagino que as igrejas maiores, que têm mais delegados por causa do número de membros, poderiam tentar esmagar as igrejas menores nas votações para conseguir privilégios. O documento já se antecipa a isso com uma regra de ouro. O manual proíbe explicitamente que as delegações de uma igreja votem em bloco ou tentem controlar os votos uns dos outros. Proíbe expressamente? Expressamente. A instrução é cristalina. Cada delegado deve votar segundo a sua própria convicção, guiado pelo Espírito Santo, visando o bem da obra mundial e não apenas os interesses da sua própria congregação local. Então, o que tudo isso significa na prática? Puxando mais uma daquelas analogias com a política secular para quem nos acompanha. Vamos lá. É exatamente o oposto do que chamam no parlamento de voto de cabresto ou disciplina partidária. Num partido, o líder diz para a bancada toda votar na mesma pauta. No modelo da igreja, ninguém pode fechar questão em torno de um interesse puramente local e forçar todos os delegados daquela igreja a votarem do mesmo jeito. É o extremo oposto disso. E se a gente conectar isso ao quadro geral da eclesiologia deles, vemos um esforço monumental para desmantelar o que chamamos de bairrismo religioso. Bairrismo religioso. Faz todo sentido. A tentação natural de qualquer grupo humano é o tribalismo. Aquele pensamento de vamos nos unir para garantir que o nosso bairro ou a nossa igreja gigante receba mais atenção, mais recursos ou eleja os nossos candidatos favoritos. É a natureza humana básica, né? Proteger os seus. Totalmente. Mas o sistema destrói essa mentalidade de sindicato. O manual adverte que qualquer líder que tente controlar os votos de um grupo está desqualificado para a função. Corta na raiz de novo. Exato. A instituição garante, assim, que o olhar do delegado se eleve. Quando um membro entra na Assembleia Regional, ele deixa de ser apenas o representante da igreja da esquina e passa a ser um administrador da obra mundial naquele território. Pede-se que ele vote pelo que é melhor para o todo. Mesmo que, a curto prazo, isso não traga um benefício imediato para a própria congregação dele. Exatamente. A visão precisa ser global. O que nos traz a uma reflexão final sobre a estrutura profunda que estivemos dissecando hoje. Nós passamos esses minutos analisando um sistema eleitoral que faz praticamente o oposto do que o mundo lá fora faz. O oposto absoluto. Ele proíbe campanhas abertas, proíbe indicações impulsivas feitas no microfone, ele cria um funil que exige que o consentimento seja pedido em particular, muito antes de qualquer anúncio público. Tudo com muita ordem. Sim. Ele força que a oposição seja tratada a portas fechadas, olhando olho no olho, de uma comissão, o que protege a dignidade e corta o oxigênio da fofoca e do famoso cancelamento. É muito focado na proteção do indivíduo. E ao subir para o nível regional, ele dissolve a mentalidade de partido político, proibindo o controle de votos por interesses egoístas. O Manual da Igreja, lido dessa forma, essencialmente tenta estabelecer leis contra os nossos instintos mais básicos. Contra o ego, né? O ego,
o partidarismo apaixonado, a busca por status e o desejo constante de poder. E esse é um desafio e tanto. Ele proíbe campanhas abertas, proíbe indicações impulsivas feitas no microfone. Ele cria um funil que exige que o consentimento seja pedido, em particular, muito antes de qualquer anúncio público. Tudo com muita ordem. Sim, ele força que a oposição seja tratada a portas fechadas, olhando olho no olho, de uma comissão, o que protege a dignidade e corta o oxigênio da fofoca e do famoso cancelamento. Uhum. É muito focado na proteção do indivíduo. E ao subir para o nível regional, ele dissolve a mentalidade de partido político, proibindo o controle de votos por interesses egoístas. O Manual da Igreja, lido dessa forma, essencialmente tenta estabelecer leis contra os nossos instintos mais básicos. Contra o ego, né? O ego, o partidarismo apaixonado, a busca por status e o desejo constante de poder. E isso é um desafio e tanto. Demais. E isso deixa uma pergunta bem provocativa para quem está ouvindo levar para a vida. Como seriam as nossas corporações seculares, as nossas escolas, as associações do nosso bairro e até mesmo os nossos governos cívicos se adotassem um pingo desse modelo? Seria uma revolução. Imagina um sistema que priorizasse a nomeação silenciosa em vez da autopromoção agressiva, que priorizasse a objeção privada,
e fundamentada com provas reais, em vez da difamação e do espetáculo em praça pública. Mudaria toda a dinâmica da nossa sociedade. Será que, como sociedade civil, nós estamos tão viciados no confete, na adrenalina da disputa eleitoral, que esquecemos completamente qual é o verdadeiro propósito de se escolher um líder? Essa era a grande lição que transcende as páginas do manual. A estrutura que analisamos hoje não serve apenas para organizar pessoas em cargos. Ela educa o caráter de quem participa dela. Com certeza. É um lembrete estrutural de que a liderança verdadeira tem a ver com o serviço e não com os holofotes. E quando o objetivo final não é o poder pelo poder, a melhor transição acontece mesmo no silêncio de uma sala, onde as pessoas estão dialogando com o respeito e foco em algo muito maior que elas mesmas. Exato. Fica esse excelente pensamento para a gente refletir. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco em mais esta jornada de descobertas. Que essas ideias continuem ecoando por aí. Obrigada por nos acompanharem. Até a nossa próxima análise aprofundada.